Olá e bem-vindos a mais um episódio do Connecting the Dots. É uma honra falarmos hoje com Vernilde Pereira, voz pioneira na literatura e jornalismo afro-indígena do Brasil. Nascida em Manaus em 1956, filha de mãe negra e pai indígena Satere Maué, Vernilde personifica na sua própria história as complexidades da identidade amazónica. Jornalista, investigadora, ativista e escritora, Vernilde tem dedicado a sua vida a dar voz às comunidades marginalizadas da Amazónia. O seu romance Um Rio Sem Fim, publicado em 1998 e recentemente redescoberto e aclamado, é considerado uma obra fundadora da literatura afro-indígena brasileira. Nele, através das vidas de 4 personagens femininas, Vernilde retrata o impacto devastador de uma missão religiosa sobre uma comunidade tradicional. Doutorada em Jornalismo e Sociedade pela Universidade de Brasília, a sua tese sobre a cobertura mediática do conflito Waimiri-Watroari denunciou a profunda e recorrente violência mediática contra comunidades tradicionais, um trabalho que reflete o seu compromisso em desafiar narrativas dominantes e amplificar vozes que foram quase silenciadas. A trajetória de Vernilde inclui ter sido professora no Rio Purus, a participação na fundação do Porantim, o primeiro jornal dedicado à questão indígena no Brasil, e uma extensa cobertura jornalística sobre questões indígenas em Manaus. O seu trabalho move-se entre jornalismo, investigação académica e ficção, sempre com um forte compromisso político e social. Vernilde documenta, traduz e reinterpreta as complexas realidades das comunidades tradicionais da Amazónia. Estamos muito entusiasmados por falar com Vernilde no Fólio, onde participamos na mesa redonda Configurações de Mundos. Na Azimuth World Foundation, queremos ajudar a sublinhar a importância do conhecimento indígena na criação de soluções para os desafios globais. A obra, as perspectivas e trabalho de Vernilde Pereira podem ajudar-nos na nossa missão e oferecem-nos lições valiosas sobre como podemos construir pontes entre diferentes formas de conhecimento. As representações da mídia hegemônica com relação às etnias indígenas tem que se pensar do pressuposto de que são profissionais com um olhar colonizado, ocidental, escrevendo para os leitores, não é, ocidentais e com mentalidade colonizada, muito distante desse universo que eles tentam representar, não é? Eu acho que nas últimas décadas, não é, com esses movimentos, houve uma maior visibilidade para a questão indígena, mas não se pode desconsiderar que são universos diferentes, não é? Até dentro de um país onde se vê o indígena genérico, como se, por exemplo, o Aimiri-Atuari fosse igual a um Guarani-Kaiowá, ou a um Tucano, ou a um Dessana. São povos diferentes, mas a tendência é vê-los de uma forma uniformizada, não é? Genérica. E isso também é um perigo. Outro perigo é que, apesar de a mídia hegemônica ter dado maior visibilidade, você não escapa desse conteúdo que é muito vendável, que é a espetacularização, não é? O sensacionalismo. Por exemplo, questão de Chico Mendes, né? Chico Mendes foi morto, assassinado, o mundo inteiro soube dessa notícia, mas e daí? O assassino, o Daci, que matou, não é, com a tiros, ele hoje é um fazendeiro riquíssimo, não é, dono de terras, não é, no próprio Acre, de fazendas, e mudou de nome. Hoje é um pastor que abriu várias igrejas neopentecostais. E cadê, não é? Tudo bem que a mídia hegemônica não tem o seu papel de juiz, de jurista, mas não há uma sequência dessas histórias. Parou ali, naquela época, o sensacionalismo, e não é? É como o caso do Galdino Pataxó, não é? Ele era uma liderança que no dia 19 de abril de 1997, se eu não me engano, estava nesse dia em que se comemora o Dia do Índio, né, no Brasil. E nós estávamos no final da tarde ali na
sede da FUNAI. Então, tinha aqueles indígenas fazendo exposição e manifestações. E no final da tarde, nós fomos embora e nós chamamos ele, vamos, Galdino. Ele levantou o braço e disse, eu vou, sei lá, vou ficar por aqui, depois eu vou embora. E quando foi de madrugada, eu acordei com o telefonema. Olha, o Galdino foi assassinado. Eu achava que fosse um pesadelo. Sabe quando você ouve uma notícia e diz, não, eu estou sonhando. E depois ligaram de novo. Olha, ele foi queimado vivo. E eu, de novo, custei a acreditar. E foi isso que aconteceu, não é? Não sei, em Brasília, ele voltou para a pensão onde ele estava depois das 11 horas, a dona da pensão não deixou mais que ele entrasse, ele dormiu num banco de parada de ônibus, 5 rapazes da classe média alta jogaram gasolina depois de uma festa, eles voltavam de uma festa, jogaram gasolina e incendiaram o Galdino. É difícil, não é, conciliar aquela imagem, não é? Até amanhã, depois a gente se encontra com aquele corpo literalmente carbonizado. Eram 5 rapazes, não é, filhos de advogados, juízes, delegados, não é? Um não foi preso porque era de menor, os 4 passaram 4 anos, não é, presos, mas estudaram, fizeram faculdade, construíram família, saíam para festas. Hoje são assessores no Senado, assessores na própria polícia, ganhando 15, 20 mil reais. E a história acabou. Disseram na delegacia, um deles justificou o ato como se, eu pensei que fosse um mendigo. Ou seja, se você é um mendigo, um indígena, um negro, você pode brincar de jogar gasolina e tacar fogo, não é? Essa foi uma das histórias mais bizarras. Na época, teve uma repercussão nos jornais, mas parou aí. Não é aquele sensacionalismo, e também com a justificativa. Não, eram rapazes jovens, não sabiam exatamente o que estavam fazendo, essas coisas. Né? Eram bons filhos, estudavam, mas não houve mais uma sequência, não é, de mostrar. E a memória, o que ficou dessa questão traumática para os pataxós. Porque ele era liderança na aldeia, ele era uma autoridade que veio a Brasília pedir a demarcação das terras. Mas nessa época virou um sensacionalismo, com tantos outros casos, mas a mídia esqueceu. Então, não é essa a minha inquietação com a mídia hegemônica. Até que ponto você vai? Até que ponto se diz? Até que ponto se compreende desse universo? Porque ele não é colocado como autoridade na aldeia, ele é colocado como o rapaz disse, um mendigo confundido com um mendigo. É isso que eu tentei, não é? Tentei falar da forma tão horrorosa como foi a representação, como a mídia hegemônica fez a representação do Joaimir Atuari, não é? Da década de 60 para 80, eles eram 3 mil indígenas que diminuíram para 300, porque a mídia hegemônica parou, não é? Porque houve construção de balbina, de hidrelétrica, de madeireiros, de empresas. Então, fiquem desaparecidos aqui, vamos esquecer essa história. É essa a lógica, não é? Perversa. Proibir a língua indígena, como foi feito na região do Alto Rio Negro, que é a minha região, é o primeiro aspecto da colonialidade, da dominação. Né? Você proíbe o sujeito de falar a própria língua. Apanha, não é? Apanha dos missionários, apanha para não... é humano, o chamado humano, que eu não sei exatamente do que se trata esse humano, essa humanidade, que às vezes dá vergonha de pertencer a essa espécie, não é? A primeira forma de dominação vem pela língua, depois pela linguagem, né? Até a tua relação simbólica, a tua cosmogonia, os teus signos, os teus símbolos,
essa estrutura toda desse universo é desmontada. Então isso é uma violência, é um massacre. Imagina que você mora aqui nessa casa, entra um monte de pessoas e te proíbem, não é? Desmontam essa tua casa, te colocam para morar lá no banheirinho, te proíbem de falar essa língua que tu falas. Então, é um aspecto da dominação, né? Começa por aí. Agora, com relação à literatura, não é? Quando eu penso que a língua é fascista, é no sentido de que se a literatura é essa linguagem da loucura, do demasiado, daquilo que não tem limite, ela necessita desse enquadramento da língua, não é? É fascista no momento em que, por exemplo, um personagem ele quer se manifestar de alguma forma, uma situação limite, e aí o próprio escritor vai pensar: como é que eu vou lidar com isso se não existe uma metáfora ou uma palavra? Ou eu estou dentro desse código que é a língua e não posso exorbitar? E aí o escritor vai ter que dar seu jeito, né? Que é uma ação política. Escrever literatura é uma atitude política. Começa por você lidar com o fascismo da língua, dentro dessa estrutura de tantas línguas, tantas palavras, uma sintaxe, uma gramática, e porque você coloca em jogo esses personagens, não é? Não é uma relação entre personagens. Se existe dentro dessa escrita essa questão tão primária de o bem contra o mal, e aqui fica o dominador, o colonizador, que maltrata, aqui é a vítima, o colonizado, ou se essas nuances se entrelaçam e surge um personagem que ele tem essas facetas, essa literatura pode ser considerada de direita, de esquerda, existencialista, marxista, seja lá o que for, mas passou pela trama política dessa relação entre eles, entre personagens. Quando eu digo a língua fascista, começa com a tua relação com a própria língua, o escritor. E não deixa de ser política, não é, dentro dessa relação entre personagens. Mas eu já passei por todos os tipos de discurso acadêmico, discurso jornalístico, discurso do ativismo, não é? Eu já nasci no ativismo, eu me considero assim, ativista há 70 anos desde que nasci, porque você vai buscando manobras de sobrevivência. Então, eu cheguei a um momento em que eu acredito que só a literatura vai ser capaz, não é? De dar conta para mim, não é? De explicitar esses terrores todos, não é? Como eu disse, eu acredito que a escrita que suporta essas violências é quando ela nos chega feito literatura. Na vida real, o indivíduo não suporta, não é? Na literatura, você é capaz de, mesmo simbolicamente, evitar essa morte, esse dano que causa a própria morte. A tua morte já não é mais uma sequência natural da vida, que você nasce com essa senha. Para nascer e viver, você vai ter que lidar com essa morte. Não, a tua morte é uma morte, não é violenta, porque vem de uma dominação. Eu não quero que tu existas. E a tua própria morte vai ser uma morte porque é a minha vontade, é uma morte danificada, não é esse complemento do que poderia ser a vida. Por isso que eu acredito na literatura. A escrita que suporta tudo isso é a escrita literária, para mim, não é? A literatura ela roda, não é, pelos saberes antropologia, história, geografia, mas ela está sinalizando que tem algo que não foi captado ainda. Você pode, como escritor, chegar perto ou não, mas sinaliza algo que mesmo esses saberes todos não deram conta de dizer. É essa que é a minha lógica da minha relação com a literatura, não é? E que, aliás, se você for pensar nesse Rio Sem Fim, eram 4 meninas, né, que chegaram a Manaus. A única na vida real que está viva sou eu. As outras não suportaram. Então, como eu falei um dia desse, eu tenho esse aspecto místico também, não é? Por exemplo, esse evento.
Eu não queria ver, não é? Nunca vim, nunca saí num país diferente, me chega um convite que eu não sei como, e eu pensei, não, eu não vou dizer eu não posso ir, mas é como se essas meninas, sabe, que não sobreviveram, elas dissessem, olha, você conseguiu, via escrita, então vai lá e nós estamos aqui ao redor te dando suporte de voz, suporte de fala. É uma questão minha, muito íntima, né? Mas estar aqui não é uma coisa assim tão trivial, entende? Para as pessoas pode ser, eu vou lá nesse encontro literário e falar de literatura. Para mim tem uma questão mais profunda, mas muito, extremamente profunda, que é o espanto. Puxa, eu estou chegando aos 70, não conseguiram aniquilar completamente a minha voz, estou, né, aqui ainda tentando, não é, que essas vozes dessas meninas estejam presentes, ecoando de alguma forma. É assim que eu penso a literatura também. Me perguntaram numa dessas mesas o que é que eu sonhava, qual era o meu sonho, ou se não tivesse sonho nenhum. Eu disse, o meu sonho seria que essa tal dessa humanidade tivesse um pouco mais de consciência do mundo que lhe foi oferecido, não é? E que essa mesma espécie promoveu a autodestruição, que tivesse consciência disso, não é? Eu falo estando lá na Amazônia, não daqui, não é? Minha referência é lá. Como é que se destrói esses mundos, essas humanidades, esses seres, essas formas de ver o mundo? E eu acho que a literatura pode trazer, e também, se há um sonho, como esse professor me perguntou, é que a literatura não suma, né? A literatura não desapareça, não é? Como, como linguagem, né? Eu acho que também não vai desaparecer. Olha que não é? A poesia passou por tantos enfrentamentos, depois dos campos de concentração foi dito, não vai mais haver poesia porque não tem uma linguagem capaz de sugar esse terror, os meios, a indústria cultural também vai fazer uma peneira e não tem uma linguagem poética capaz de expressar. E você vê, a poesia está aí, existe, não é? E eu acredito, a literatura é ancestral, ela veio com a gente, então só se essa espécie mudar, não é? E não tiver aparecer uma humanidade com outro tipo de linguagem, é que ela some. É que é possível que ela suma, mas o meu desejo é que isso não aconteça, não é? Como um instrumento capaz de fazer essas vozes permanecerem.